assim, quais são as dificuldades, né? Só pra vocês entenderem aí. Ó, ontem eu tentei deitar a Vale mais cedo pra poder terminar minhas leituras, a leitura desse livro, né? Porque hoje é o último dia pra eu terminar ele. E, tipo assim, ela deita, dorme, e aí eu não deito com ela ali, nem nada. E ela acorda toda hora. Então, assim, ela acordou, eu tirei a lente, né? Na esperança de talvez acordar e ler. Mas tem que tirar a lente, eu falei pra vocês no outro vídeo, né? Então, dificulta a questão de acordar de novo. Aí bota a lente, então, tá, dormi. Aí acordei hoje às 7 pra ler. É 9 horas da manhã. Ela acordou 7h20. Aí eu já tinha, né, bagunça do café da manhã. O Leandro chegou do trabalho, daqui, beleza. Ela tomou café, mas aí podre. Aí não dormia. Aí agora, que vai ser 10 horas. Ela dormiu. Mas ela tem que acordar daqui a pouco, porque senão ela não tira cochilo de tarde. E aí, dá 8 horas ela dorme e acorda às 10 de novo. Então vocês têm noção de que, tipo, essa questão de tirar um tempo de solitude, devoção, todo dia é muito difícil com o problema de sono da Valentina. E não é nenhuma questão, assim, de permissividade, porque a Valentina não fica nas telas, ela não tem nada de telas dela, tipo assim, ela não vê desenho no meu telefone. Às vezes o Lê bota pra ela um desenho quando eles estão juntos na TV, mas ela não tem esse costume, sabe? Tipo, eu não deixo ela ver. Se ela vê, é muito pouco tempo, assim, e raramente. Geralmente o que ela pode acontecer, às vezes ela ouvir música na TV, né? Às vezes clipe, esses desenhos, essas coisas, mas também muita música de adulto, sabe? Mesmo que a gente ouve aqui em casa, assim, música cristã, música, né? Essas coisas. Então, não é excesso de telas. Ela tem realmente uma dificuldade para engatar o sono, ela sempre teve. Então, assim, ó, vocês têm que ver, de chorar, a dificuldade de manter uma rotina para que eu consiga ler também, né? Não só para que ela leia. Então, assim, se eu conseguir fazer esse desafio, gente, qualquer pessoa faz. Duas horas da manhã, 2h49 agora. Eu tô bem curiosa porque eu tô quase no final, ó. Faltam bem pouquinhas páginas, mas não dá. Tô dormindo sentada já. Terminar amanhã. Gente, vocês estão vendo aí um pouco do vlog da minha leitura do livro O Peso das Coisas, né? Então eu vim aqui rapidamente falar pra vocês que como que ficou essa quarta semana de leitura. Esse é o quarto livro de janeiro. E eu finalizei mais um livretinho dessa série. Vai sair logo em seguida aqui o vlogzinho pra vocês. E também a resenha do livro Enquanto Houver Batalhas. Bem interessante, tá? Mas assim, queria falar pra vocês como que foi essa semana, né? Vocês viram ali que eu tenho muitos percalços aqui, né, em casa. Por conta, eu tô no quarto das meninas aqui, né? Por conta, assim, da nossa rotina, da questão da Valen ter problema com o sono, né? Sempre teve desde pequena. Eu também tenho problema com o sono. Então, eu acho que ela puxou bem a mim. Mas, tá indo, tá? Tá fluindo. O que eu descobri é que livros, por exemplo, como o Redimindo o Seu Tempo, eles são livros que exigem muito mais de mim. Principalmente porque são coisas que eu estou tratando imediatamente. Então, é um livro que eu vou continuar lendo no decorrer das outras leituras, tá? Porque, assim, ó, existe um tipo de leitura que a gente pode fazer, né? Isso tudo vai ficar melhor explicado futuramente aí quando eu conseguir lançar pra vocês o meu primeiro PDF. Um livretinho para que vocês possam ter as primeiras dicas que eu testei e funcionaram pra mim, tá? Então, uma das dicas que vai constar nesse livro é essa questão de distribuir as leituras por preferência, tá? Mas eu sempre falo pra vocês que uma boa leitura pode começar com apenas 15 a 30 minutos por dia, tá? O mínimo é 15, tá? Mas geralmente eu faço assim, ó. Bota 15, 5 minutos de descanso e mais 15, tá? No começo, realmente, a gente vai ler muito pouco, mas com o tempo a leitura vai melhorando. Principalmente para pessoas que não têm esse mesmo problema que eu tenho, né? Com a dicção, com a leitura, com um pouco de dislexia, essas coisas, tá? Mas, no geral, as pessoas conseguem desenvolver bem, tá? E é assim que nem eu digo, eu tenho essas dificuldades, né? E leitura em voz alta, então, pra mim, é assustadora. Mesmo que eu saiba que ninguém tá me ouvindo, sabe? É bem difícil, então eu leio muito devagar. Mas, como eu disse, se eu consigo aqui, todos vocês conseguem também, tá? Então, são coisas que todos conseguem. 15 minutos por dia, 15 minutinhos, tá?
Mas dividam essa leitura, por exemplo, em 15 de manhã e 15 de noite, ou 30 de manhã e 30 de noite. 30 de manhã, vocês podem fazer essa divisão, né? 15, 5 minutos, 15. 5 minutos de descanso. Então, vão dar 35 minutos de leitura, vamos dizer. Que é pra vocês se mexerem, né, darem uma volta. Às vezes nem dá um intervalo tão grande, 5 minutos, um intervalo de 2 minutos, de 1 minuto, só pra você levantar, né, circular o sangue e ficar mais 15. Então, eu já falei isso em outros vídeos, mas rapidamente recapitulando. Quando tu bota o timer, tu sabe que daqui a 15 minutinhos ele vai desligar, vai apitar. Tu já sabe que tu vai parar em 15 minutos, vai dar uma descansada e vai voltar. Faz com que tu aguente mais tempo lendo, né? Quando no começo esse hábito é um pouco mais difícil de desenvolver, tá? Fora isso, fora essa tática que a gente pode usar, vocês podem usar a tática de dividir a leitura. Por exemplo, sempre uma ficção nos horários mais difíceis de ler e um livro de desenvolvimento, de aprendizado, de estudo, que é, por exemplo, o Redimindo o Seu Tempo, no período que é mais fácil de ler, o período que você vai ser menos interrompido, o período que você sabe que vai ser mais tranquilo. E que nem dieta, não é porque um dia não deu certo que no outro dia a gente não vai continuar. Então, se um dia falhou, não deu certo, geralmente foi uma semana, né, para as mães, principalmente para os pais também, né, é mais difícil de ler. Mas, se você sabe assim, ó, de manhã eu pego o ônibus, eu pego o Uber e eu vou pro trabalho, então eu sei que eu vou ter 15 minutos ali e eu não vou ser interrompido. Pois bem, use esse tempo para ler os livros mais difíceis. E à noite, que a gente tá mais cansado, use uma ficção. Gente, vocês não tem noção do poder da ficção, sabe? É muito bom. Lá no meu Instagram tem ali os promoções da Amazon. Agora no final eu tenho postado bastante frases e contextos mesmo de ficção. Esse mesmo do Emílio, gente, isso daí vai ser livro que vai estar na minha lista lá pra quem tá começando a desenvolver obras de leitura e quer livros fáceis pra começar isso. É esse box do Emílio aí, de 1 ano de história. Tem 14 livrinhos, assim, ó, são livretinhos com formatos literários diferentes, tá? E são um pouco menores, outros um pouco maiores, então você consegue ter essa fluência de leitura muito maior. Esses são livros bons para início, livros bons para ler nesses horários que a gente tá mais cansado, que a gente vai ser interrompido, porque tu facilmente consegue voltar para aquela história, porque é como se fosse um filme. É que a gente não tá acostumado e em muitas estigmas assim são criados com relação à questão da leitura de ficção, principalmente nas igrejas mais tradicionais. Mas culturalmente, nós cristãos lemos ficção, né? Tanto é que nós temos muitos teólogos que também fizeram, né? Escreveram ficções. Então a gente tem muitos pastores, né? Enfim, várias coisas no mercado produzidas por pessoas que eram cristãs, né? Então, que embutiram, por exemplo, ali, não uma militância do cristianismo, né? Onde claramente a gente vê o cristianismo. Abro um adendo aqui que no 1 ano de histórias existe ali também algumas citações, né, cristãs em alguns dos livros. Pelos livros que eu já li, os 3 primeiros que eu li, dá pra ver que alguns tem, outros não tem referências, assim, à fé. Mas, geralmente, eles não têm. Eles têm referências ao que a gente entende que é bom, que é belo, que é honesto, que é justo, né? Então, esse tipo de coisa fica embutido ali porque é o caráter do escritor, né? Caminhar em direção à justiça, ao que é correto. E isso só tem ganhos, mesmo que não fale propriamente dito de algo da fé e coisa do tipo, tá? Então, assim, nessa semana, essa quarta semana, eu queria deixar pra vocês aí essas imagens e também essa reflexão, pra tentar ler, então, esses 2 livros, fazer que nem eu fiz com o Redimindo o Seu Tempo, que de todos os 4 que eu li, 5, né? Vou fechar 5 agora, fechou 5. Com o próximo livro aqui que eu vou mostrar pra vocês, que é o Enquanto Houver Batalhas, fechou 5. Mas vamos considerar que os livros que o Emílio tem são relativamente pequenos, né? Agora que o bicho vai pegar, porque tem muito mais livros densos pra ler em fevereiro. Fevereiro é um mês também bem complicadinho. Mas, enfim. O que eu fiz foi isso. Como o Redimindo do Seu Tempo foi um livro muito difícil pra mim, eu não consegui concluir todo assim certinho, eu ainda vou seguir lendo ele no decorrer das leituras como um livro de estudos. Tá? Vocês podem fazer isso. E aí, foi o único livro assim que eu não consegui finalizar retinho, certinho, tá, gente? E aí começar a escolher melhor os livros que eu vou ler pra não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Redimindo do Seu Tempo. Mas eu já adianto pra vocês que os livros que eu tenho pra ler são todos livros em pauleira, né? Livros de teologia profunda, livros de ensinamento. Então eu tô tendo mais consciência de que talvez eu leia esses livros mais reto, porque tô lendo em uma semana, tô desenvolvendo o hábito de ler. E depois eu vou remarcando eles, que nem o Lewis fazia, como uma opção de dizer assim, ler de novo, né? Com menos, eu vou marcar menos, talvez, vou colar menos coisas ali nele, né? Mas também vou saber que esse livro eu preciso reler e quem sabe ele vai estar em 2026 de novo, né? Então eu vou tentar focar nisso, tá? Esse foi o meu resumo
dessa semana, dessa quarta semana de leitura, e eu espero que vocês estejam me acompanhando aqui, né? Então, para vocês continuarem recebendo essa semana de leitura, tem saído vídeo toda semana, de preferência nas quartas e nas sextas, tá? Mas eu tenho postado assim, ó, conforme vai indo. Vai sair também aqui alguns vídeos sobre outras coisas, como, por exemplo, o filme Oficina do Diabo. Então, toda vez que eu tenho alguma coisa interessante sobre desenvolvimento pessoal, sobre a nossa fé, sobre vida cristã, sobre crescimento, assim, né, organização também e leitura, eu vou postar aqui. Então, já me sigam, tá? Compartilha esse vídeo com quem tá desenvolvendo o hábito de ler, quem tá nessa saga aí, quem não acredita que isso aí é possível porque acha que não tem tempo, pra começar a ver como que é realmente de fato as coisas. E não esquece de deixar um comentário aqui pra contribuir com o canal, seja pra corrigir, pra sugerir ou até pra elogiar, tá? Eu vou ficando por aqui, eu espero vocês no próximo vídeo.